Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma live de terça-feira abençoada com convidados hoje mais que especiais. Nossa amiga Kátia e o seu marido Marco farão essa live conosco hoje. Falaremos sobre casamento, sobre família e eu vou deixar eles se apresentarem. Boa noite, Márcia. Boa noite, Paula. A Márcia mandou, tô no aeroporto. Que bom que você entrou, Márcia. Um prazer. Vamos lá, então. Do meu ladinho. Já aceitei você aí, Kátia, querida. Pode entrar, que eu já te aceitei. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante com os nossos amigos. Boa noite. Boa Olá, noite, tudo bem, Rê, Marco. Alexandre? Tudo bom? Tudo bem, Marcos? Bem, e Kátia, vocês? tudo bem? Uma honra para nós estarmos aqui hoje e muito feliz aqui com o convite. Tá friozinho aí em Campinas? Tá friozinho, e aí? Aqui também, bem friozinho, friozinho gostoso. Ah, que bom, a gente que agradece vocês terem aceitado. Toda terça-feira nós estamos aqui fazendo uma live para contribuir mesmo, né? E também aprender muito. Falamos sempre do nome de Deus aqui, de Jesus na terça-feira, uma live que a gente pode transmitir e transbordar aquilo que está nos nossos corações, e a gente ficou muito feliz de vocês dois trazerem uma palavra tão relevante sobre casamento. A gente admira muito vocês, somos muito gratos a Deus por ter nos aproximado, e a gente queria que vocês se apresentassem, vocês dois, contassem um pouquinho de como foi a nossa conexão, né? Nós e vocês, que pode começar. Pode Pode me apresentar. Começa falando como que você conectou com a Renata. Nossa, foi. Deus nos conectou, né, Rê? A verdade foi bem essa. Gente, assim, ó, eu fui num evento da Camila Vieira, na verdade, numa reunião, um curso que ela dá de alguns dias, que chama Mulheres Experience. E aí lá eu conheci uma Renata que não era a Renata Wolff, Você outra. não sabia? Ah, Não, isso. nunca vi Renato Wolff, não sei nada de Renato Wolff, nunca nem ouvi falar mais nada. Lá nesse Mulheres, tem 2 anos e meio, talvez, eu conheci uma outra Renata. Aí lá eu postava fotos com essa Renata e marcava a Renata Wolff, que eu não sei como apareceu Renata Wolff no meu Instagram, não faço ideia. Voltando de lá, que a gente ficou 3 dias, eu postei algumas fotos desse curso e marcava Renata Wolff, achando que era outra Renata. Acho que na terceira vez, não foi, Rê? Você falou: olha, Kátia, eu também já fui no Mulheres Experience, mas eu não sou aquela Renata. Eu acho que você tá marcando a Renata errada. E dali a gente começou a conversar pelo direct do Instagram e hoje somos grandes amigas, uma das minhas melhores amigas, irmãs, amadas, e eu sou muito grata. Então, quem nos apresentou foi Deus. Foi mesmo, Conexão do céu, né? foi mesmo. Foi uma benção. Até a gente estava fazendo um curso depois desse, né? Que é o método CIS, e aí eu falei, eu quero te apresentar meu marido. Aí eu apresentei o Alexandre para você e você contou essa história para ele. E daí no mesmo dia a gente já conversou com o Marco, também já fizemos uma conexão, já fomos a uma célula juntos, uma reunião de oração. E assim Deus tem feito, né? Tem nos unido, tem nos abençoado Graças a Deus. e grandes E coisas do olha Senhor como são ainda. as conexões. O Alexandre do direito, o Marco do direito, o Vitor, nosso filho, no direito. E aí essa conexão é linda, realmente
é presente de Deus para nós. Muito papo, né? Nós ficamos bastante felizes de poder bater um papo com vocês aqui, Alexandre, meu irmão, Renata, e para que as pessoas possam entender essa nossa comunicação, apenas para começar, esclarecendo algumas coisas bem tranquilas. Nós, né, não estamos aqui para ensinar ninguém ou obrigar ninguém, ou dizer o que é certo ou o que é errado, ou o que achamos que é. Não. Nós vamos passar aqui, bater um papo e falar sobre a nossa experiência de casal, o que deu certo, o que não deu certo, o que dá certo, o que não dá certo, e o que fizer sentido para as pessoas, tá tudo bem. Se não fizer sentido, tá tudo bem também. Nós não vamos falar de achismo, nós vamos falar da nossa experiência real e do que fala a palavra. Aqui entre nós não tem o acho. Ou é a vida real, ou é o que a palavra fala. Nós também não somos perfeitos. E nós somos um casal, eu tenho 53 anos, a Kátia tem 52. Nós somos do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Santo Anastácio. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui no aniversário da Kátia, 11 anos, no aniversário de 10 anos dela. Aí nós dançamos, sabe? Antigamente era diferente, as coisas eram diferentes. E a partir daí a gente se conectou bastante e ficamos juntos desde então. Uau. E aí crescemos, estudamos, moramos em Presidente Prudente, aí fui fazer Direito na Toledo de Prudente, Kátia foi fazer Faculdade de Medicina no Mato Grosso do Sul, e aí a vida foi nos encaminhando e sempre juntos. Eu lembro que teve uma época que a gente ficava sem se ver por 30 dias, você lembra? Quando eu trabalhava em Piracicaba, aí ela conseguia uma folga do plantão, ela saía sábado de Campo Grande, ia para Piracicaba, a gente ficava 24 horas juntos, depois ela tinha que voltar. E aí foi encaminhando, Deus encaminhou a gente, nós nos casamos, e a Kátia foi diagnosticada com uma doença autoimune chamada lúpus, onde os médicos disseram que ela não poderia ter filhos. E teve um momento que nós voltamos da consulta, você não pode ter filho porque você tem lúpus, se você tiver filho, o risco de óbito é muito grande. E a cirurgia cardíaca também? E ela já tinha uma cirurgia cardíaca, né? Uau. Aí ela chegou em casa toda triste, chorando, e eu cheguei até, vamos dizer assim, normal. Aí ela falou assim, mas como? O médico fala que eu não posso ter filho e você tá aí, né? Eu falei assim, médico é médico, Deus é Deus, médico não é Deus. Eu confio em Deus, já sonhei com os meus filhos. Uau. E logo em seguida, um ano depois, nasce o Vitor. Depois nós fomos até o médico novamente. Não me lembro se foi esse ou se foi nesse, em uma outra opinião. Olha, você teve um filho, foi um milagre. Você não pode tentar outro, porque aí o risco é quase 100%. Voltamos para casa, ela chorando. Falei a mesma coisa. Médico é médico, nós respeitamos, nós precisamos dos médicos. A Kátia é médica, eu honro todos os médicos, mas eu falei assim: nesse ponto, médico não é Deus. Eu sonhei, vamos ter outra filha. Um filho e agora vai ser uma filha. Tivemos a Sofia. Então, o que eu quero dizer inicialmente para as pessoas que é assim: quando você conseguir encontrar a sua companheira, a sua esposa ou seu companheiro, a própria Bíblia fala que a mulher virtuosa, e o que eu vou falar é o que a própria Bíblia fala. Quando você encontra uma mulher virtuosa, ela vale mais que ouro e prata, vale mais que o rubi. Isso é uma bênção de Deus, encontrar uma esposa, encontrar uma mulher. Agora, uma mulher perfeita, um homem perfeito,
nós entendemos que pela palavra apenas Deus é perfeito. E nós aprendemos a, a transitar nessa vida é, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com as nossas superações. E às vezes quando um tá bravo, o outro fica quieto, aí depois conversa. Então, enfim, já falei uma introdução para depois falar mais e deixar vocês falarem aí E a vocês, nossa historinha antes, de vida. desculpa te interromper, Marco, mas o Marco está falando coisa muito importante aqui, muito relevante, e vocês que estão entrando aqui, eu tenho visto muita gente entrando. Eu sei que, como o Marcos disse, o Marco disse, meu amigo, nós aqui estamos para aprender, nós não queremos trazer nenhuma verdade absoluta, porém, eu sei que esse casal tem muito para acrescentar na sua vida. Então, você que está aqui, envie o aviãozinho para mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir uma instrução aqui, um testemunho de vida, né? Algo que eu tenho certeza que pode fazer diferença no seu relacionamento, no seu casamento, ou você que está nos assistindo e vai se casar, pretende se casar. Tem algo aqui para você de alguém que já viveu muita coisa, né? Um casal que já viveu tanta coisa juntos, ó, já só aqui. O Marco já falou de milagres, já falou do quanto Deus é poderoso, do quanto você não tem que desanimar, desistir do diagnóstico que pode ser que tenha sido dado para você hoje aí, né? Então encaminha um aviãozinho aí para convidar pessoas. Eu já convidei várias para que assistam essa live nessa noite. Tá querendo falar, né, amor? Não, eu tô só observando, tô aprendendo. Realmente são circunstâncias, né? Hoje, passado tanto tempo aqui, o Marco contando a história, me veio também, né, a lembrança, o momento em que nós nos conhecemos e quantas decisões foram tomadas, né? Algumas equivocadas, outras acertadas. Poderíamos ter melhorado essas decisões lá, mas é como a gente aprende, né? Para chegarmos aqui hoje, o Alexandre, a Renata, provavelmente a Kátia, o Marco, essas experiências, inclusive as decisões equivocadas, nos trouxeram para esse momento, né? Essa experiência, né? O Marco falou na experiência, trocar experiência. E isso é muito importante e muito relevante para você, como a Renata citou, que às vezes está com uma dificuldade no seu relacionamento, às vezes vai tomar uma decisão importante a respeito do seu casamento, seu futuro casamento, às vezes você é noivo ou noiva, realmente permaneça aqui, que a gente vai falar das nossas experiências. E aí você terá a possibilidade de fazer, se Deus permitir, a melhor escolha. Durante essa nossa trajetória também, nós aprendemos, na verdade, parece um clichê, mas é real, que todos os dias a gente aprende algumas coisas. E o Alexandre falou uma coisa importante também: decisões equivocadas. Saibam vocês, solteiros ou casados, ou que têm essa pretensão de uma união, de um casamento, que assim, decisões corretas acontecerão e decisões erradas também, tanto da esposa quanto do esposo, do companheiro, da companheira. Agora, não é porque uma decisão foi tomada errada que um vai crucificar o outro. É aí que está o equilíbrio, o ponto de apoio. Um tem que apoiar o outro. Quantas decisões corretas nós tomamos e quantas decisões erradas nós tomamos? Sozinho, ela sozinha ou nós dois juntos? O mais importante é, é você, quando você tomar uma decisão, por exemplo, em casal, primeira coisa, ter a consciência. Poxa vida, deixa eu deixar o meu ego e o meu orgulho do lado. Como diz o Paulo Vieira, vamos moer o nosso orgulho, deixar ele moído, jogar na lata do lixo, olhar no espelho e falar: essa decisão foi correta ou não foi? Sem o ego. E a partir daí, você ter essa consciência. E tendo essa consciência, é importante ter o apoio do outro. Ó, você errou, eu errei, nós erramos, bola para frente, segue o jogo, como diz o pessoal
segue o baile, segue o jogo, e vamos enfrentar os desafios juntos. Porque quando você enfrenta os desafios, sejam eles por acertos ou por erros, por vitórias ou por fracassos, ao lado de uma parceira, tudo fica mais fácil. A maturidade nos levou, nesses anos todos juntos, de acertos e erros, a aprendermos algumas coisas importantes. Uma delas é a seguinte: antigamente, nós íamos para uma discussão para matar ou morrer, vamos dizer assim, entre aspas, né? Matar ou morrer. Eu tenho que vencer essa discussão. Eu sou homem, eu vou ter que vencer. E ela, eu sou mulher, não abro mão, tenho que vencer. Essa era a discussão. É claro, a gente era tudo desequilibrado, mas hoje, o que acontece? Hoje quem ganha não sou eu nem ela, mas é a melhor decisão. Qual foi a melhor decisão? Não importa se é minha ou se é dela, mas a melhor decisão. E essa maturidade, ela não é da noite para o dia, do dia para a noite. Ela é uma construção. Você tem que se olhar no espelho, falar a verdade para você, porque o seu maior amigo ou seu maior inimigo é você. Eu entendo que é assim, né? Pelo menos eu entendo. É você olhar no espelho e falar: caraca, acertei, caraca, errei. E agora? E agora, reconhece, reconhece rápido, conserta rápido e vai em frente. Porque as coisas acontecem dessa forma. E, e nessa trajetória nossa, nós aprendemos também alguns pilares. Por exemplo, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, e nós estamos estudando um pouquinho da gestão da emoção. Mas o que é cada coisa e o que tem a ver isso no casamento? A inteligência emocional, a Renata é uma especialista disso, o Alexandre, como juiz, também tem que usar isso 24 horas por dia, dorme pensando nisso. É aquela forma de você poder se relacionar com a outra pessoa. É aquela forma inteligente de você não cair na tentação da provocação, do xingamento, do descontrole do outro. Essa inteligência emocional é a sua relação, você com o outro. Seu vizinho, sua filha, seu marido, seu amigo, o seu profissional, o seu colega de profissão. Essa é a inteligência emocional. A inteligência, desculpa o celular aqui, Imagina. vou contar esse caso também. A inteligência espiritual é aquela sua conexão com Deus. É você lendo a palavra. E eu confesso para vocês aqui, eu tenho 53 anos. É bom confessar e falar a verdade porque fica tudo mais fácil. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 50 anos. Faz 3 anos que eu estou lendo a Bíblia. Marcos, você não tem vergonha? Eu tenho vergonha de falar isso, mas o que eu vou fazer? Melhor ler agora do que não ter lido. Então a gente vai aprendendo, é maturidade. E a terceira que nós estamos estudando agora, o terceiro pilar, que é a gestão das emoções, eu posso citar o especialista, o psiquiatra mais lido do mundo, que vendeu mais de 30 milhões de livros, que é o professor e médico Augusto Cury. O que é essa gestão da emoção? Ele fala assim, que a gestão da emoção é você com você. É você saber como reagir ou não reagir. E se for reagir, essa reação que eu falo é uma reação emocionalmente saudável. Porque se você for parar para responder a cada provocação, a cada injustiça, a cada, vamos dizer assim, a cada injúria, você não vai nem viver, porque as pessoas muitas vezes não sabem nem o que falam, nem o que fazem, não cuidam da vida delas e ficam cuidando da sua. Então, se você tiver a sua a inteligência emocional, inteligente, você com as outras, inteligência espiritual, você com Deus, pela palavra, e a gestão da emoção que a gente está aprendendo pelo professor Augusto Cury, a sua vida se torna mais leve. Acho que eu falei bastante agora, vou deixar vocês falarem. Eu quero Na só. verdade, eu vim de um lar totalmente disfuncional, completamente. A parte financeira eu aprendi bem, assim, era o foco de
forma não positiva, não de uma forma que a gente sabe que tem que ser. Então, existe um amor absurdo e o marco de uma família estruturada. Então, a gente fala que ele veio para mim, aprendeu. Como assim aprendeu? A gente trocou informações, o financeiro, e eu aprendi o amor com a família dele. E a minha sogra é um anjo na minha vida, meu sogro já falecido também, um anjo. Então, com eles eu aprendi princípios de amor mesmo, amor, coisa que eu não recebia, eu não sabia dar. E a minha sogra me pegou para criar. Minha sogra me pegou para criar e até hoje é uma pessoa que honrarei até o último minuto e além. E nessa disfunção, o que que acontece? Hoje a gente tem o mapa de autoavaliação sistêmica, né? O MAS que se fala. Então, aquelas 11 áreas da vida, a gente não conhecia separadamente. Então, só que a gente sempre buscou estudar inteligência emocional, sempre, desde que a gente está junto. Só que era de uma outra forma, a gente está falando de 30 anos Às atrás. vezes estudava até sem saber, né? Nem sabia o que que era. Nem sabia por esse nome. E hoje, fazendo o mapa de autoavaliação, para a honra e glória do Senhor, porque nada é sobre mim, o quanto a gente foi guardado por Deus. Então, a gente vê até a Sol tá aqui. Oi, Sol. Solange está aqui, querida. A gente conversou essa semana, lá no Plenitude da Camila. Ela falou: olha, Kátia, provavelmente princípios judaicos cristãos vocês seguiam, Às vezes até sem saber. A gente tá até sabendo sem algumas coisas saber. agora, né? Então, eu vejo o cuidado realmente de Deus, o quanto Ele guarda a gente, se a gente permite. E muita coisa ignorante, hoje não tinha o conhecimento que a gente tem hoje do mundo espiritual. E nisso, todas as áreas da vida, todas, todas, eu fiz uma história diferente. Veja bem, não é sobre mim. Eu tive Sim. pessoas ao meu lado, pessoas que Deus enviou com certeza, mas todas, se for fazer todas as áreas da vida, ali fiz história diferente em cada uma delas. É assustador quando a gente vê, fala, meu Deus, como é que foi? É somente por Deus, porque não tem outro na nossa Não. vida. Não tem. Uma coisa que ajudou bastante a gente também foi a gente poder estudar, aprender e exercer o perdão e a gratidão. É fácil? Não. É simples? Não. É rápido? Não. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Há 8 anos, tive uma discussão com meu irmão, Marcelo. Vivi a infância, uma infância muito legal com ele. Tivemos uma discussão. Ficamos sem nos falar 8 anos, eu e meu irmão Marcelo. E vou confessar uma coisa aqui. Cheguei a comprar passagem de avião de São Paulo para ir para Campo Grande para fazer uma besteira assim, irreparável. Não fui. Bom, depois de muito Deus, depois de muito CIS, Paulo Vieira, Camila Vieira, depois de muito refletir, depois de 8 anos, peguei o telefone, liguei para ele, ele atendeu, se ele podia me receber lá, encontrei com ele numa padaria em Campo Grande, abracei, pedi perdão, também o perdoei, e para mim não importava mais quem estava certo e quem estava errado, o que importava era o perdão. É isso. Então, o perdão ajuda bastante. E a gratidão também. Esses dias a gente estava almoçando aqui, e esses dias, ontem domingo nós estávamos Eu almoçando, nem sei lá. sei. Hoje a gente correu tanto que a gente não sabe nem que. Hoje é terça, né? Bom, só sei que nós fomos arrumar a sala de TV. A sala de TV, assim, tava toda revirada. Pipoca, suco, xícara de café, cama de cachorro, a cachorrinha, tava tudo revirado. Aí eu olhei para a sala assim e falei, meu Deus, muito obrigado por essa bagunça. Eu vi que Porque você escreveu essa bagunça da sala significa que tem muito, né? amor. É. Porque a gente estava junto, eu, meu filho, minha filha, a Kátia.
As cachorras. as cachorras. Naquele momento da sala, nós falamos coisas importantes, coisas não importantes, lemos a Bíblia, lemos outros livros, não fizemos nada, não falamos nada, ou falamos muito, assistimos livro, assistimos filmes, assistimos documentários, assistimos pregações, de tudo um pouco. Então, essa bagunça, é que eu falo que é a bagunça do amor na sua casa. Quando você chegar na sua casa e tiver alguma coisa bagunçada, gestão da emoção, Augusto Cury. Primeiro você reflete, pô, que bagunça é essa? É a bagunça do bem ou a bagunça do mal? Vamos dizer assim, né? Um desleixo ou é porque alguém estava aqui em harmonia, né? Harmonia, essa bagunça faz parte. Aí depois a gente foi na cozinha, Organizamos a sala. organizamos a sala, fomos para a cozinha. Tinha uma bagunça na pia da cozinha também. Uma bagunça. Mas o que significa essa bagunça de prato e xícara e comida? Pô, a gente sentou na mesa, a gente conversou, a gente se reuniu, a gente bateu papo, a gente se alimentou. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, que droga, eu tenho que lavar a louça. Eu também não gosto de lavar louça. Eu não lavo Eu louça, gosto. não gosto de Eu lavar gosto. louça. Então, tudo bem. Mas o fato da louça estar ali significa que você se alimentou com alguém, teve alimento na sua mesa, se alimentou, sentou na mesa. Então, sabe, Deus é tão maravilhoso que ele faz a gente enxergar detalhes. Muito. E o terceiro pilar que eu estou falando, falei do perdão, falei da gratidão, Comunicação. comunicação. É verdade. A comunicação entre o casal. Vou dar mais um exemplo meu aqui. Vou dar exemplo meu que fica mais fácil, meu, real. No primeiro método de inteligência emocional do Paulo, aqui em São Paulo, do Paulo Vieira e da Camila, no terceiro dia, minha filha Sofia olha para mim e fala: pai, não me sinto amado por você. Aí parecia, eu como delegado de polícia, aí eu vou dar um exemplo. Parecia que eu tinha levado um tiro de canhão, né? Parecia que eu tinha levado um tiro de canhão. Falei, meu Deus, e assim, eu fiquei até atordoado. Aí tive a aula de comunicação do Paulo. E eu descobri que eu estava falhando na minha comunicação. Então você e ter a autorresponsabilidade também é muito importante. Vai doer, é dolorido, às vezes você sofre, mas você cura. Sim. Bom, a partir daí, comecei a me conectar, me comunicar, melhorei minha comunicação, estudei de novo comunicação, melhorei meu jeito, ou seja, hoje sou um confidente da minha filha, a gente fala todo dia, ela está no acampamento espiritual Greenhouse, né, cara? A gente se fala todo dia, fala de manhã, de tarde, de noite. Todo dia, de madrugada, se ela quiser ligar, ela pode ligar também. Então, a comunicação é muito importante. E a falta de comunicação entre o casal é um dos grandes motivos de separação, de desavença. Quer ver? Eu vou contar uma coisa boba para vocês. Outro dia a gente estava caminhando aqui no condomínio, eu e a Cá. Aí eu falei, estava caminhando, eu falei, nossa, adoro aquela. Eu falei, nossa, adoro aquela cor, né? Esse marrom meio verde militar, talvez parece até a camisa do Alexandre aqui. Eu tô enxergando um verde militar, eu gosto dessa cor aí. Aí a Ká falou assim, mas eu prefiro aquela. Mas eu não estava entendendo. Eu tinha falado da cor de um carro. É um carro novo, chama Defender da Land Rover, um verde lindo. E ela falou da cor de uma casa. Eu estava do lado dela, conversando, sou casado há tantos anos, nós falando, eu falei de um carro e ela falou de uma casa. A cor. Então, percebam que a comunicação, às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Sim. Mas isso não interferiu em nada na nossa relação. Mas alguns assuntos podem interferir. Sim. Então, a gratidão, o perdão e a comunicação é fundamental. Porque existe vamos dizer assim, um vácuo entre o que eu estou falando e o que alguém está entendendo. E muitas vezes, pelo ego,
você quer manter naquela posição errada. Exato. Só para finalizar minha fala agora, eu lembrei de outra coisa. Falando de ego, abre um parênteses aí. E comunicação e ego. Nós assistimos um filme chamada sobre a Guerra de Israel, um documentário, onde a primeira-ministra Golda chamavam ela ela era chamada do único homem no governo, de tamanha firmeza das decisões dela. Nossa. Onde eu quero chegar? Na Guerra de 1973, de acordo com esse documentário, um informante da Polícia Secreta de Israel falou assim para Golda: olha, nós estamos para ser atacados, existe uma iminência de ataque. Isso era de manhã, nós podemos ser atacados amanhã de madrugada, amanhã de manhã. Aí ela reuniu toda a cúpula e dos militares e um general militar que cuidava da comunicação, uma comunicação muito avançada naquela época, até com escutas de inteligência. O general falou assim: não tem nada falado, não há absolutamente nenhuma comunicação, não há nenhum o mínimo sinal de guerra. Bom, tá bom. Resultado: no outro dia Israel foi atacado, milhares de jovens morreram, tal. E para resumir, no final, descobre-se que esse general responsável pela comunicação, ele falou que não havia nenhuma informação de guerra porque ele tinha desligado os aparelhos e para ele não se posicionar de forma errada pelo ego dele, ele segurou a mentira dele pelo ego para falar que ele estava certo. E por isso, milhares de jovens morreram. Então, percebe vocês que muitas vezes pelo ego pode acontecer uma pequena coisa e uma tragédia, como aconteceu lá, real, falando de fatos reais. Então, o ego, a gente tem que trabalhar muito isso. E como que a gente trabalha esse ego? Além da inteligência emocional, é na gestão da emoção. Então, errou, reconhece rápido, conserta rápido e bola para frente. Vambora. Acho que eu falei bastante agora. Não, falou muita coisa importante e eu sei que a Kátia quer falar bastante também, o Alexandre também. Essa live nós vamos ter que fazer ela em 3, 4, 5 partes. Mas Acho que eu já falei a minha parte. pegando um gancho, não, imagina, Marco, você tem muito a acrescentar. Pegando um gancho do Marco, e falando só da parte da humildade, do ego e da comunicação, eu e o Alê, nós nos conhecemos em 2010. Eu tinha a Duda com 3 anos para 4 anos e a Manu 8 para 9, né, amor? 5 anos a mais. E o Alexandre, eu até queria deixar para ele falar isso, mas eu não sei se era isso que ele ia falar, então eu vou me antecipar e depois, se ele quiser complementar, ele complementa. Quando eu o conheci, ele já era um juiz de direito e o ego bem inflado. E o que eu estou falando aqui é porque é o testemunho dele, ele fala nas palestras, né? E eu fui falar de Jesus pro Alê. E quando eu fui falar de Jesus para ele, ele falou assim: você não precisa me falar de Jesus, porque eu sei tudo sobre a Bíblia. E aí eu disse para ele assim: ele falou, é. Eu falei: você já leu a Bíblia? Ele falou: não, eu nunca li a Bíblia. Desculpa, amor. Mas eu tenho tudo na minha cabeça. Só para não perder a conversa, aquilo que eu estava falando, né? Só para. Ele falou: eu tenho a Bíblia toda na minha cabeça. Então, eu tive bastante sabedoria com o Alê, ele fala isso e eu acredito que ele vai falar. O que eu fazia então? Já que ele tinha a Bíblia na cabeça, eu colocava pregações de promotores, de aquele outro lá que é de juízes, Williams Douglas, né, que é um juiz cristão. Então eu fazia coisas para ele se interessar na área dele. E ele pedia para que eu desligasse, eu só abaixava o volume, mas eu não desligava. E aí ele fala que aquilo, mesmo sem ele querer, ia entrando na mente dele, né, e no coração. E graças a Deus o Alê encontrou Jesus já faz uns 6 ou 7 anos, né? Transformou a vida.
E essa parte que eu quis dizer é sobre o orgulho, né? E sobre o ego. De repente, você que está aqui hoje, alguém tenta falar para você do amor de Deus, alguém tenta te falar sobre qualquer outro tema, né? Não só sobre Deus, mas você, na sua arrogância, no seu ego, você fala: não, eu não preciso ouvir, eu já sei tudo. Será que você sabe mesmo? Será que não seria o caso de você pelo menos ouvir? E como o Marco falou no início dessa live, você depois verifica se faz sentido ou não, e aquilo que é bom você pega para você, e o que não for você descarta. Então esse é o primeiro ponto, né? E glória a Deus por isso. E algumas amigas falam: Renata, mas como você conseguiu? Eu falo: não consegui nada, eu só fiz a minha parte. Quem faz a parte maior é o Espírito Santo. E o que você não pode fazer jamais é desistir, né? Eu nunca desisti da vida do Alê, eu nunca desisti do nosso relacionamento, eu nunca desisti do nosso casamento, eu nunca desisti de ter uma família abençoada, feliz, eu nunca desisti disso. E eu lembro que teve uma época que eu e o Alê, nós somos perfis, vamos falar, complementares, né? Para não falar opostos, Extremamente complementar. extremamente complementares, extremamente complementares, né? Mas hoje eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu aprendi demais com o Alexandre, eu falava muito e hoje eu vejo, hoje eu falo muito menos. Então, assim, tudo pela Eu humildade de falo muito ouvir, mais. e ele fala muito mais, então a gente chegou, né, nesse ponto, e, e então eu nunca desisti, né, de ter uma família abençoada. A gente tem as nossas diferenças, mas o divórcio não é uma opção, né? Não é uma opção. Esses dias eu vi um pastor pregando, ele falou assim: eu posso até matar ela, mas me divorciar eu não divorcio. É Meu, lógico que eu estava brincando, posso falar uma coisinha? claro. É, Pode. os 5 primeiros segundos de uma situação, a gente faz, a gente pode cometer os nossos piores erros ou nossos melhores acertos. Isso é científico. É o Isso é Augusto Cury. científico. Tem no livro do Augusto Cury e é estudado na neurociência. São 5 segundos. Então, na dúvida, cale-se, porque até o tolo parece sábio quando se cala. Isso é Exato. bíblico. E a sabedoria começa no silêncio. A sabedoria começa no silêncio. Então, numa situação tensa, seja em casal, seja em amigos, seja no trabalho, seja com os filhos, são 5 segundos. Conta até 5. E eu era uma pessoa que eu não fazia isso. Eu falava, a Kátia, antes do Espírito Santo, falava assim: o cérebro é muito perto da boca. Então já não leva desaforo para casa, não, entendeu? E esses 5 segundos, Claro, éramos desequilibrados. Bateu, levou. Claro, éramos desequilibrados. Hoje a gente já tem um equilíbrio melhor. e nesses Sim, 5 segundos, a gente consegue fazer aquela comunicação, o diálogo interno para ver como a gente quer reagir. E também 5 segundos, também é científico que quando vem um pensamento ou uma pessoa falar algo para você, são 5 segundos para você refutar esse pensamento. Ah, você é isso. Porque se você vai digerindo, ele pode virar um pensamento enraizado. Então, 5 segundos são mágicos na nossa vida. De acordo com o médico você Augusto vai Cury, falar. não é o achismo. O Neurociência. Alexandre, fala Ale aí, vai você tem falar, muita gente, ele quer experiência. falar. Fala aí, vamos te ouvir agora. Não, o Ale vai falar, mas antes deixa eu só complementar. Eu só falei sobre o orgulho. Eu lembro que eu ia falar 3 pontos. Eu ia falar sobre o ego, aí depois eu ia falar sobre a humildade e, aliás, comunicação, ego e orgulho que eu peguei do Marco. Peguei, enquanto ele falava, vinha na minha mente o que eu falaria sobre esses pontos. Então, o primeiro é sobre o orgulho. O Alê, quando nós nos conhecemos, disse que já conhecia a Bíblia, tinha tudo na cabeça dele, mas nunca tinha lido a Bíblia. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto da humildade que eu queria dizer é que eu era essa pessoa que a Kátia acabou de dizer, né? Falou. Até eu me lembro que quando nós começamos a namorar, minha irmã falou assim: eu já percebi que o Alexandre quer sempre estar certo. E eu já e a minha irmã eu conheço, ela também. Meu Deus, o que que vai dar isso? Você lembra disso? Eu não sei o que que vai acontecer. E realmente, Marcos, se a gente continuasse dessa maneira que nós estamos contando aqui, de como nós todos aqui éramos e nos comportávamos, não ia chegar em lugar nenhum, é óbvio. E hoje, com mais maturidade, com mais mansidão do Espírito Santo,
o que que eu aprendi muito, né? Eu aprendi, sem saber da história dos 5 segundos, eu faço isso, eu converso comigo e, e eu falo assim, todas as vezes que ele me fala algo, eu falo, agora quem que vai falar? É a carne, né? É a Renata que vai falar ou é o Espírito Santo que vai dar a resposta? Então, eu tenho sempre perguntado isso para mim. Então, ele me fala algo, é claro que às vezes eu falho, é claro que às vezes eu não consigo, mas muitas vezes eu dou parabéns para mim. Eu falo, Renata, ó, deu certo. Então, pela manhã, por exemplo, ele me fala algo, eu tenho a escolha de revidar ou de ir lá dar um bom dia e um abraço, um beijo. E nem sempre o abraço e o beijo e tratá-lo bem depois de uma palavra dura é o que eu quero fazer. Mas já não importa mais ter a razão. Já não importa mais. Se o meu objetivo é ter um casamento bem-sucedido, é que os meus filhos vejam as minhas atitudes, principalmente o Daniel, que ainda é pequeno. Então eu tenho que intencionalmente fazer aquilo e depois é tão gratificante, né? Gente, é tão, eu tenho experimentado isso, sabe? De matar a minha carne e fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? Tipo, chega de ser hipócrita, chega de falar algo que a gente não faz, algo que a gente não vive. Então, eu tenho feito isso e tem dado muito efeito. Então, você também que está nos assistindo aí, faça aquilo que Deus quer que você faça e não aquilo que você quer fazer. É, a Renata citou, né, o exemplo da Bíblia, e muitas pessoas, eu imagino, que se, se puderam perceber que na resposta que eu dei para Renata, né, o Marco falou de comunicação, a Kátia também. Quando eu comunicava, na verdade, pouco interessava o ouvinte. Eu desejava assim que a minha vontade prevalecesse, a minha opinião prevalecesse. Eu falava para o convencimento das pessoas. Por quê? Porque era um padrão que eu tinha. E quando, né, aí o Marco, a Kátia falaram muito bem aqui da Camila, do Paulo, do Augusto Cury, quando você se expõe a esse tipo de conhecimento, é que você cria a possibilidade de mudança. E eu resisti muito a isso, até a minha conversão. A Renata testemunhou muito bem aqui. É, eu falava para ela, né, que eu dava volta quando eu via crente na rua. Eu dava volta. Por quê? Algo me incomodava. Eu sei hoje o que me incomodava. Então, a partir do momento que a Renata sabiamente começou a expor a palavra para mim, o Espírito Santo me alcançou. Então você hoje que vê que está numa circunstância ruim de relacionamento, no casamento, pai, filho, foram citados aqui N exemplos de que nós somos melhores que as pessoas que estão acompanhando aqui? Não, não. Nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a erros. Só que o que nos diferencia? O que diferencia a posição que nós estamos hoje aqui? É que nós tomamos decisões lá há algum tempo para nos expormos a esse tipo de conhecimento e abrirmos a janela para mudar as nossas vidas. Então, foi muito bem falado aqui, e eu, se fosse você, corria para ver quem está oferecendo esse conhecimento. Corra atrás, busque, porque você vai ter o seu relacionamento transformado. A Kátia citou aqui as 11 áreas da vida, você será transformado. E não é isso que você deseja? Você continuar ou você deseja continuar com essa vida que você vive hoje? Ó, a Paula, nossa amiga, Paula Omo, escreveu assim: vocês são incríveis, uma mudança sobrenatural. A Paula é uma amiga minha de infância que conheceu o Alexandre quando eu comecei a namorar com ele. E ontem ela estava com a gente no grupo do jejum e depois que acabou o grupo, nós continuamos conversando. Ela falou: Renata, você lembra que eu fui jantar na sua casa e eu falei para o Alexandre: Alexandre, o que que aconteceu com você que você é outro homem? Você lembra disso? Ela falou para mim ontem. Ela falou: Renata, você lembra? O Alexandre, outra pessoa. Mas por quê? Porque ele abriu o coração. Jesus entrou. Ela falou: Alexandre, o que aconteceu com você? E ela está falando aqui agora, ó, uma mudança sobrenatural. Mas por quê? Porque o Alexandre se permitiu, né, amor?
um pouco difícil, mas Quando a Bíblia fala que você tem que ter o coração receptivo, o que que significa isso? Significa que você tem que abrir para algo te convencer de que você está errado. Esse é o coração receptivo. Porque receber bajulação, receber carinho que você está certo, você não será transformado. Agora vem uma palavra que te confronta, que coloca você no seu lugar, mostra para você que você não é tudo aquilo que você pensava, imaginava. Aí você começa a refletir e falei, poxa, peraí, eu sou realmente essa pessoa? Eu sou esse profissional que eu penso que eu sou? Eu sou esse marido que eu penso que eu sou? Eu sou esse pai, esse pai maravilhoso? Né? O Marco citou o exemplo aqui. Por quê? Na ideia dele, né, Marco? No teu pensamento, você nunca esperaria que a sua filha, naquele momento, te desse um choque de realidade. Imagino eu que você pensava que a vida estava tranquila entre você e a sua filha. Olha quantas situações aqui hoje as pessoas que estão acompanhando imaginam, posso imaginar que está na mesma situação. Como um casal, nossa, não, tá tudo tranquilo. O que tá tranquilo? É que você faz sempre as mesmas coisas. Você não vai pro desconhecido, você sempre vai pro conhecido. E aí fica tranquilo mesmo. Uma coisa importante para o casal, e falando para os homens aqui, falando de relacionamento, é muito importante também para quem tem filho acompanhar os filhos, para evitar passar o que eu passei. Quando, graças a Deus, pelo Espírito Santo, por Deus e por muita oração, estamos curados. Mas a autorresponsabilidade da comunicação minha, pai, com a minha filha, ela era deficiente e eu não reconhecia isso. Eu era o cara, né? Eu tinha que ter razão. E não, não é assim. Eu aprendi que não é assim. Que nós temos que pedir humildade e sabedoria para Deus todos os dias. Então, o pai, você que é pai, ou você que quer ser pai, ou que tenha um enteado ou enteada, não importa, que você tenha uma pessoa para cuidar, esteja presente na vida dela. É, por exemplo, quando a Sofia, hoje a Sofia tem 18 anos, a minha filha. Quando ela era mais nova, por incrível que pareça, eu sou delegado de polícia, ando armado, tenho armas, tal. Ela fazia maquiagem em mim, né? Me maquiava, passava batom, passava essas coisas de mulher aqui, para me comunicar com ela, faz parte. Então, esteja presente. O meu filho Vitor joga PlayStation, FIFA. Hoje ele é tabelião, formado, glória a Deus, né? Pessoa muito especial para nós, assim como minha filha. Mas muitas vezes ele estava no quarto dele jogando, e eu não sei jogar essas coisas, eu ficava lá no quarto, apenas ficava para ter a companhia. Então, dica de filhos: participe da vida do seu filho. Uma dica para homem casado também: cuide da sua mulher. Não fica saindo na rua aí. Se você é casado, se você é casado, eu como homem casado falo da minha experiência. Só ando com um homem casado. Eu não vou embaladinha com um homem solteiro. Tô falando da minha experiência. Se você achar que não faz sentido para você, tá tudo bem. Eu tô falando que nós estamos falando da nossa experiência. É claro que às vezes tem um futebol, tem um time que é de jovens, outros mais solteiros, outros casados, tá tudo bem. Mas assim, o casado precisa se comportar como casado. Precisa frequentar lugares como onde existem pessoas é, da mesma sintonia dele, o mesmo ecossistema dele. E outra coisa, sabe uma coisa feia que acontece? Assim, quando alguém me conta, eu falo assim: você acha bonito isso? Tanto homens quanto as mulheres às vezes se reúnem em alguns lugares, os homens para falar mal das esposas e as esposas para falar mal dos maridos. Gente, reflita sobre isso. Tem sentido isso? Então, não faz o menor sentido. É preciso você honrar a sua esposa honrar o seu marido. É preciso ter muita paciência um com o outro. É preciso um apoiar o outro. É preciso estar junto com seus filhos. E, amigo, se você errou, reconhece rápido,
conserta rápido e segue o jogo. Uma questão que eu vejo é entender a linguagem do amor da sua família. Então, tem aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. Quem não leu, é um livro fundamental, porque quando a gente entende a linguagem de cada um que está com você, a comunicação melhora e você demonstra o amor do jeito que o outro entende o que é amor para ele, não do que a gente entende. Então, aqui em casa, minha linguagem é serviço. Então, você quer mostrar que você me ama, não vai falar, ai, você é linda, maravilhosa. Você é linda, você é feia, vai, para mim, ter a mesma repercussão. Me serve um copo de água? Nossa, eu me sinto amada. É como eu recebo. E muitas vezes eu fazia o serviço, por exemplo, a Sofia é o toque. Hoje ela entende que quando eu estou fazendo algo, é o jeito de eu demonstrar o meu amor, também é o jeito de eu receber, mas eu sei que ela precisa do toque. O Marco com a linguagem dele, o Vitor com a linguagem dele. Então, quando a gente entendeu isso, fez assim um start muito diferente para nós. E para quem está ouvindo a gente, Alexandre e Renata, a gente conversa aqui, né? Poxa, os nossos filhos estão tendo uma oportunidade com 18 anos, com 24 anos, e um entendimento que eu e a Kátia estamos tendo agora com 50. Então, olha que bênção, como eles já estão abençoados pelo Espírito Santo, quantos, quantos buracos eles vão deixar de cair, né? Exatamente. Eles vão pegar a pista mais asfaltada, sabe? E então é tão legal isso daí, porque muitas vezes não. A ciência diz que o seu filho vai fazer o que você faz, não o que você fala. Então, se você tiver na sua casa, homem casado, ou que tem essa pretensão de casar, ou que esteja em união com a sua esposa, seu companheiro ou companheira, se você maltratar, se o homem maltratar a esposa, a filha, isso é científico, ela vai encontrar um namorado que maltrate ela. E o seu filho vai maltratar a esposa. Marco, isso aí é achismo? Não, não é achismo, isso é científico. As pessoas defendem isso daí, esse pensamento. Então é importante o seu comportamento na sua casa, com a sua esposa. Trata bem a sua esposa e a sua esposa trata bem seu marido. Os seus filhos vendo isso, eles vão se tratar bem entre eles, as futuras companheiras, os futuros companheiros. Isso é muito importante. A harmonia no lar. É claro que vai ter dia que você vai chegar estressado. Então, eu aprendi a comunicar. Falo assim, gente, não tem absolutamente nada com vocês, mas a minha cabeça está explodindo hoje. Então, deixa eu ficar quieto um pouco. Tudo bem, comunicação. Só o fato de comunicar, senão a filha vai pensar que a culpa é dela. Nossa, meu pai chegou, me viu, já ficou nervoso. O filho também. Então, comunicação. Ó, deixa eu falar uma coisa que enquanto o Marco falava, vinha na minha mente e aconteceu conosco. O Marcos falou sobre educar por exemplos, né? Isso é muito real, muito forte, porque nós somos viciados naquilo que mais nós vimos, ouvimos e sentimos do 0 aos 12 anos. E quer você acredite nisso ou não, você vai replicar esse padrão e você vai fazer isso. Tem coisas que você nem sabe que você faz, mas se você, a partir de hoje, que você teve esse conhecimento, você começar a observar, você vai ver que você repete aquilo que você viu na sua infância. Mas algo que nós aprendemos faz uns 2 anos é que se por acaso você teve uma discussão ou uma conversa mais aflorada com o seu esposo na frente dos seus filhos, que você peça perdão para eles, na... porque assim, muitas vezes os pais brigam e discutem e depois eles ficam tudo bem, mas eles não comunicaram essa segunda parte para os filhos. E eu aprendi isso e nós fizemos com o Daniel, nós morávamos em Andradina ainda. Então, nós falamos de um jeito grosseiro um com o outro. E o Daniel viu. E aí, nós chamamos o Daniel e falamos: filho, ontem o papai falou assim com a mamãe, a mamãe falou assim com o papai: você viu? Viu? Nós queríamos pedir perdão para você
pelo que nós fizemos na sua frente. Gente, foi um dos dias mais tristes e felizes ao mesmo tempo. Triste por causa da reação dele, mas feliz porque caiu a ficha. Primeiro, de não fazer isso. E segundo, que se por acaso você que está aqui fizer isso, peça perdão pro seu filho. Fez, né? Kátia, ele chorou, Marco. Ele chorou com o pedido de perdão para ele. Olha só. Entendeu aquilo. Ele só tem 5 anos. E ele entendeu. Nós falamos, você lembra que aconteceu isso ontem, filho? Lembro. Nós queremos pedir perdão para você por isso. E ele chorou. Aí eu chorei junto com ele. Falei, filho, isso não vai se repetir mais. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo durante a jornada, né? Principalmente com Deus, porque isso nós aprendemos com o pastor da nossa igreja de Andradina, né? Peça perdão pro seu filho quando você fizer algo. Então, são coisas que você vai fazendo e o que o Marco falou, o caminho vai ficando mais leve para eles e eles vão aprendendo a fazer isso também, né? Eles vão repetir isso, né? No futuro, né? Sabe duas coisas que ficam. Quando você aprende, fica tão gostoso? Duas coisas que eu lembrei aqui, mais duas. Pedir perdão. Quando você aprende a pedir perdão, parece que você estava carregando uma tonelada de tijolo nas costas e aí você começa a caminhar sozinho mais leve. E a outra coisa que é muito gostosa é falar, eu te amo, eu te amo. No começo do Instagram, a Kátia olhava, eu falava, por que você falou eu te amo para essa pessoa? Porque eu falo eu te amo para todo mundo, porque muitas vezes a pessoa nunca ouviu que alguém a ama. Então a gente fala, filho, eu te amo, Deus te abençoe, filho, eu te amo, te amo. A palavra eu te amo parece que ela já é natural aqui em casa. Então, fala para Em Cristo, o amor em Cristo. às vezes alguma mulher me falava alguma coisa no Instagram, eu colocava o coração. Ela, o que é isso? Você colocou o coração e falou que ama? Eu falei, mas eu falo que eu amo todo mundo, porque às vezes a pessoa nunca ouviu ninguém falar que ama. É isso. Eu falo também, Marco. Então, eu Eu te não falo, amo, não. Você Deus te fala. O Alexandre precisa abençoe. falar mais. E ele falava isso pra mim também, Marco. Você ama todo mundo? Mas eu amo em Cristo Jesus. É Eu o amo todo amor em Cristo, é o amor, é o fruto do Espírito, é Eu te amor, amo, é o beijo, amor, quero te dar um é abraço, o amor sabe? Perdão. para É todos. gostoso, é É gostoso. gostoso e é mais gostoso. Quem recebe, vem te agradecer depois. Ai, Renata, você me deu um abraço naquele dia, eu tava precisando tanto. Ai, você falou que te amo, eu tava precisando tanto. Gente, são coisas é gratuito isso. É dom de Deus, igual a Kátia falou. O amor é um dom de Deus. Deus é o É o próprio fruto do amor. Espírito, é um deles. É, Mas é o ambiente que você se expõe. Hoje, confesso, se um homem fala para mim que me ama, o meu ouvido, ele recebe, fica meio assim, né? Uma pulga atrás da orelha, né? É assim, é normal. Só que, lembra que eu disse agora de você se expor a esse ambiente, se expor a esse conhecimento? Daqui a pouco, a gente começa a ouvir nesse ambiente, eu te amo, eu te amo, eu te amo, aquilo que soava estranho já passa a ser natural. Por quê? Porque é o desconhecido. Você entrou numa terra desconhecida, se envolveu com aquele desconhecido e passou a tornou-se conhecido. Pronto. É isso. Viu, Marco? Fala, liga pra mim mais e fala eu te amo, tá? Eu vou ligar para você. E uma coisa que a gente precisa falar, talvez não dê tempo hoje, uma coisa importante no relacionamento é sobre o sexo, que poucas pessoas falam sobre isso. é. E outro dia tivemos até uma reflexão. Por que quando a gente namora, a gente fica com aquele fogo de fazer o sexo e depois que casa, vamos dizer assim, esfria, entre aspas. Sim. Coisa do inimigo, nós temos que refletir sobre isso. Não Sim. podemos dar munição ao inimigo. Não podemos cair na isca de Satanás, porque ele joga a isca para nós. A isca dele é o esfriar o relacionamento, é a intriga, matar, roubar e destruir. Então, falar sobre o sexo no relacionamento também é importante. Muito. Deus quer isso. E é saudável. E faz parte da vida do casal. Não dá tempo de falar hoje, mas quem sabe uma outra oportunidade a gente fala algumas coisas também da nossa experiência. Nós não casamos virgens, nós não éramos, A gente não era cristão. não era cristão. Ó, tudo que vocês perguntar eu vou falar, não vou esconder nada, porque Nós fica também. tão fácil, entendeu? Fica Nós tão também. fácil. Então assim, mas hoje a gente vai aprendendo tantas coisas e passando os ensinamentos.
E é muito legal isso daí. Falar sobre o sexo também é legal. Marco, a nossa agenda tá liberada terça que vem. Vê a de vocês. Você sabe que escreveram assim aqui, ó, Kátia. Essa live precisa ficar gravada, porque, quer ver, ó, meu marido precisa assistir, eu vou passar para ele assistir. Então, é isso, o pouco de conhecimento que nós temos não pode ficar preso conosco, porque tem muita gente que precisa ouvir, né? Precisa ouvir. Então, o correto é isso. A gente vai aprendendo e vai transbordando. A gente vai aprendendo e vai transbordando. Porque tem lugares que a Kátia, o Marco, eu e o Ale vamos chegar, que de repente o pastor da nossa igreja não vai chegar, o outro lá não vai chegar. É cada um, Deus designa um rebanho, né? Um tanto de gente, não é? Nessa live, eu tenho certeza que muita gente é, pelos comentários aqui, aprendeu muita coisa. E a vida é assim, né? Senão a gente fica gordo intelectualmente, gordo espiritualmente. Pega só para nós, não posso passar nada para ninguém, não é assim. Vamos Amém. combinar. E eu amaria falar também sobre a libertação, porque tudo que fechou para mim o sentido de tudo foi a partir do momento que a gente começou a lidar com a libertação espiritual, a entender como que a gente dá legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Porque bíblico, se ele tem legalidade, ele vai cobrar. Então, como a gente sela essas brechas que são. É simples, a palavra de Deus é simples. Ela é fácil? Não é fácil. E agora, essa semana, eu estou estudando o rei no meu seminário, que eu comecei um outro. A verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Tá bem profundo. A gente marca um dia para falar disso, que eu ainda estou estudando. Sobre libertação, Kátia, você que já está fazendo parte do ministério da pastora Tânia Tereza, vocês dois que, na verdade, já foram ordenados pastores, né? Depende da agenda de vocês, porque toda terça nós, eu e o Ale, estamos aqui mesmo. Então, vocês vejam um dia na agenda na terça-feira, no horário que vocês puderem, né? Normalmente a nossa live é às 8, mas hoje vocês puderam só às 8h30, não tem problema, Porque eu 8h30, saio 9h. tarde da clínica. Sim, a gente sabe, quando nós vamos na sua clínica, a gente sai de lá 10 horas, né, amiga? Aliás, meus queridos pacientes estão lindos, viu? Olha lá. Cutis maravilhosa. Mãe de noiva, pai de noiva. Demais, E a gente cuidou com demais. quem? Com a doutora Kátia Volpe, que eu falo para todo mundo. Amém. Como Então, está o olha, coração do pai da noiva e da mãe da noiva? Porque só da Sofia falar isso aí, falei, meu, como que eu vou ficar nesse dia assim, emocionalmente, feliz, mas emocionalmente falando, eu vou ter que tomar uns remedinhos para ficar de pé, então, viu? você O sabe, remedinho do Marco, Espírito Santo. o Alexandre é mais calmo para tudo, né? O Alexandre é mais controlado. Mas eu, assim, hoje eu estava vendo fotos dela pequena, eu já comecei a chorar. Só de pensar, assim, em falar alguma coisa no casamento, eu já quero chorar, porque, assim, é um misto, né, de gratidão, com amor, com tudo, né, assim, E também é um encerramento de um ciclo, né? De uma etapa sim, que você vai olhar para trás, né? E Uma vai olhar etapa para vitoriosa. frente, isso, olhar para frente que você desempenhou, né? É o que nós desejamos, né? Quando chegarmos no céu, né? Deus olhar para a gente, servo bom e fiel, né? é, Então, quando Esse você é o olha para objetivo. trás, quando você olha para trás e vê que o filho cresceu, que o filho agora vai iniciar uma nova fase, um novo ciclo, de um homem, né, no caso da Manuela, de um homem honrado, que né, namoram já há tanto tempo, tomaram essa decisão de forma consciente, né? Não é nada. impulso, Então, óbvio que é mais tranquilo, né? Mas a gente sabe, coração. né? Que realmente é o início correto de um ciclo, né? Então, isso conforta bastante o coração. O primeiro namorado, né, amor? O primeiro namorado, o pastor que batizou a Manu com 12 anos, que vai fazer o casamento deles. Lindo. Então, a Kátia conheceu a Manu, passou agora no exame da ordem. Então, assim, a gente só tem que louvar mesmo, agradecer a Deus, né? E mais um conselho, se eu puder dar, né, aqui nessa live hoje,
instrui o seu filho no caminho do Senhor, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar, né? Uma vez o pastor Miranda, que é o pastor de Assis, que nos acompanhou, que fez o nosso casamento, que apresentou a Manu, a Duda, batizou as duas, ele fala: Renata, se você morreu hoje, se você e o Alexandre morrerem hoje, a Manu e a Duda não se desviarão do caminho do Senhor. Então, esse, para mim, é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. É Deus, né? Porque realmente é importante o dinheiro? É. As casas, os carros são importantes? São. Mas nada se compara com a presença de Deus na vida dos seus filhos, com o amor de Deus, o direcionamento do Espírito Santo, que Deus faz, né, na vida deles. Então, assim, isso é muito gratificante, né? É lindo. É Verdadeiro lindo, legado. é um verdadeiro legado. Gente, olha, quero agradecer, uma honra estar aqui. Vamos combinar outra. Vamos combinar assim. Depois a gente se Então, já combina temos o entre nós. tema, né? Vamos falar sobre sexo e libertação no No casamento. casamento, isso aí. Não necessariamente nessa ordem, né? Faz Ai, parte. Tá na Bíblia, Mas, tá na natureza. sim, O é isso aí. importante é ser obediente, né? isso aí. É isso aí. Quebrar tabus, né? Isso aí. Gente, obrigado pelo tempo de todos que estão aqui. Vai salvar, Rê, a live? Vou deixar salva. Aí Tá. eu vou Me colocar coloca você de para collab lá. compartilhar. Isso. Você tem Pode muitos pôr? seguidores teus aqui. E obrigada a você, né? Que estava aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Estaremos Como o Marcos juntos falou, sempre. sempre. Obrigada, meus Obrigado, amigos. viu? Deus Obrigado. abençoe Obrigado, vocês. amigos. Obrigado, audiência. Obrigado. Fica com E Deus. até Boa a noite, próxima, se Deus gente. permitir. Amém. Tchau. Amém. Obrigado, gente. Extraordinária quarta-feira para todos, viu? Tchau, Para tchau. Para nós. vocês também.